Você já ouviu dizer que o mel faz bem para a saúde. Mas o que talvez nunca te contaram é que ele pode ser uma chave poderosa para restaurar a sua vitalidade masculina, aumentar naturalmente a testosterona e até melhorar sua ereção, se usado da forma certa. E a maioria dos homens acima dos 50 anos simplesmente não sabe disso. Eu sei que parece simples demais para ser verdade. Afinal, é só mel. Está ali, na prateleira do supermercado, ao lado do café e do açúcar mascavo. Mas eu estou aqui para te dizer: o mel verdadeiro, cru, puro, aquele de qualidade, direto do favo, é um dos alimentos mais preciosos que você pode incluir na sua rotina se está buscando mais energia, disposição, força e potência sexual. Não é mágica, é bioquímica. O mel é riquíssimo em antioxidantes, enzimas vivas e minerais como zinco e boro, que participam diretamente da produção de testosterona no corpo masculino. E você sabe o que a testosterona representa, né? Força, desejo, humor, confiança, saúde dos músculos e, sim, ereção. Mas aqui está o ponto crucial. Se você consome o mel errado, aquele industrializado, cheio de xarope de glicose, não só está jogando dinheiro fora, como está sabotando sua saúde. Esse mel falso, vendido em muitas gôndolas, não traz benefício algum. E é por isso que tanta gente diz que não sentiu diferença alguma, porque nunca usou o mel verdadeiro. Agora, vamos falar da forma correta de usar esse alimento poderoso. Muitos homens me perguntam: doutora, posso tomar mel todo dia? E a resposta é: sim. Mas existe um segredo que quase ninguém conhece. O melhor horário para consumir mel e ativar seus benefícios hormonais é à noite, de preferência uma colher de chá rasa, pura, cerca de 30 minutos antes de dormir. Mas à noite, doutora? Sim. Durante o sono profundo, seu corpo entra em modo de reparo hormonal. É nesse momento que ele produz a maior parte da testosterona. E para isso acontecer de forma eficiente, ele precisa de dois pilares: energia estável e ausência de estresse oxidativo. O mel fornece exatamente isso. Um combustível natural de absorção lenta que nutre o fígado, regula a insulina e evita picos de cortisol durante a madrugada. E mais, essa colher de mel antes de dormir ajuda também na produção de serotonina e melatonina, que são os hormônios responsáveis pelo relaxamento e pelo sono profundo. E você já deve ter notado, quando o sono melhora, a energia pela manhã renasce. E junto com ela, a ereção matinal, o desejo e a confiança. Mas atenção, não adianta tomar mel e continuar com hábitos que drenam sua vitalidade, como noites mal dormidas, excesso de açúcar, álcool ou sedentarismo. O mel é uma ferramenta, não uma cura milagrosa. Ele funciona quando seu corpo está pronto para receber seus benefícios. Quando você está disposto a se cuidar, mesmo que seja com passos pequenos, mas consistentes. Tenho pacientes que me dizem: doutora Ana, achei que minha potência tinha ficado no passado, mas com essa mudança simples, parece que eu despertei. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que não estamos falando de remédio nem de efeitos colaterais. Estamos falando de um alimento que nossos avós usavam, com sabedoria, e que a ciência moderna agora começa a entender profundamente. Hoje, o que eu quero é que você volte a confiar no seu corpo. Que perceba que ainda há caminhos naturais, eficazes e seguros para recuperar sua potência, sua energia e sua alegria de viver bem. Mesmo depois dos 60, dos 70 ou dos 80. Tudo começa com uma escolha. E às vezes, essa escolha é tão simples quanto uma colher de mel antes de dormir. Você pode estar se perguntando: mas como é que um alimento tão simples como o mel pode mexer com algo tão complexo quanto a testosterona, doutora? A resposta está no que a ciência vem revelando nas últimas décadas, e que a maioria dos homens ainda não ouviu nem no consultório, nem na televisão, nem nos rótulos dos suplementos. O mel verdadeiro, aquele cru, não filtrado, direto do favo, é uma fonte riquíssima de compostos chamados flavonoides. Esses flavonoides, junto com outros antioxidantes naturais, têm um papel crucial na saúde das nossas células. E sabe onde essa ação se torna especialmente importante? Nos testículos. É ali, nos testículos, que a testosterona é produzida. Mas com o passar dos anos, esse processo sofre um impacto profundo por conta de um inimigo silencioso: o estresse oxidativo. Imagine isso como uma ferrugem invisível que vai atacando suas células. Essa ferrugem é causada por radicais livres,
Substâncias inflamatórias que se acumulam no corpo com a idade, má alimentação, sedentarismo e até pelo excesso de medicamentos. E quando esse estresse atinge as células dos testículos, a produção de testosterona cai, às vezes sem você nem perceber. E é aí que entra o mel. Estudos mostram que os flavonoides presentes no mel atuam diretamente combatendo esses radicais livres, protegendo as células testiculares e, em muitos casos, ajudando a restaurar a capacidade natural do corpo de produzir testosterona. Mas não para por aí. O mel também tem um efeito indireto, e poderosíssimo, sobre o chamado LH, ou hormônio luteinizante. Esse hormônio é como um mensageiro do cérebro que diz aos testículos: hora de produzir testosterona. Sem esse comando, o corpo simplesmente não responde. E pesquisas indicam que o mel ajuda a manter esse eixo hormonal em equilíbrio, favorecendo a produção de LH e, consequentemente, o aumento da testosterona total e livre. E você sente isso, não apenas nos exames, mas no corpo. Acordar com mais energia, mais firmeza, mais clareza mental. E sim, com aquela vitalidade sexual que parecia esquecida. Claro, tudo isso só funciona quando o mel é usado da forma certa e quando faz parte de um estilo de vida que respeita seu corpo. Se você junta o mel com um sono de qualidade, uma boa hidratação, movimento diário e alimentos naturais, está construindo um ambiente perfeito para que seus hormônios voltem a trabalhar a seu favor. O mais impressionante, não estamos falando de uma substância cara, inacessível ou cheia de efeitos colaterais. Estamos falando de algo que a natureza nos oferece há milênios e que só agora estamos voltando a valorizar como deveríamos. E se tudo isso parece novo para você, saiba que não está sozinho. A maioria dos homens que atendo também ficou surpresa ao descobrir que o mel podia fazer parte de um plano real de recuperação hormonal e bem-estar. A minha missão é justamente essa: te mostrar caminhos simples, naturais e cientificamente embasados para recuperar a força que ainda existe dentro de você. Porque envelhecer não precisa ser um processo de perda. Pelo contrário, pode ser um momento de reconquista, de autonomia, de saúde e de potência. E o mel é só o começo dessa jornada. Muitos homens me procuram dizendo: Doutora Ana, comecei a tomar mel todo dia como a senhora orientou, mas não senti diferença. E quando eu pergunto como eles estão consumindo esse mel, a resposta quase sempre vem acompanhada de um erro clássico: no leite quente antes de dormir, no pãozinho de manhã ou por cima da sobremesa. E é aí que mora o problema. O mel, quando verdadeiro, é um alimento extremamente potente. Mas como todo alimento funcional, ele perde a eficácia quando combinado com os ingredientes errados. E eu vou te explicar exatamente por quê. Quando você mistura o mel com leite quente, por exemplo, acontece uma perda significativa de suas enzimas ativas. A temperatura elevada destrói justamente os compostos bioativos responsáveis pelos benefícios hormonais. É como pegar uma ferramenta delicada e tentar usá-la com luvas grossas. Ela simplesmente não funciona do mesmo jeito. Mas o problema mais sério nem é esse. É quando o mel é consumido junto com pães brancos, sobremesas, bolos ou outros alimentos ricos em açúcar refinado ou farinha ultraprocessada. Essa combinação provoca um pico de insulina, o hormônio que regula o açúcar no sangue, e que, em excesso, inibe diretamente a produção de testosterona. Você entendeu bem. Ao tentar melhorar sua saúde com o mel, você pode estar, sem perceber, sabendo boicotando os próprios resultados. A insulina alta, causada por carboidratos ruins, gera um estado inflamatório silencioso no corpo, reduz a produção de testosterona e ainda facilita o acúmulo de gordura abdominal, que por sua vez transforma a testosterona em estrogênio. E aí o círculo se fecha. Por isso eu sempre ensino o seguinte: quer tirar o máximo do mel? Use ele sozinho, puro, de preferência em jejum pela manhã ou à noite antes de dormir. Uma colher de chá rasa já é o suficiente. Nada de exageros. Ao consumir o mel dessa forma, você evita os picos de insulina, preserva os antioxidantes naturais e permite que ele atue diretamente no seu metabolismo, nos seus níveis de LH e na produção de testosterona. E o mais bonito é que os efeitos aparecem de maneira sutil e progressiva. Primeiramente no sono, depois na disposição ao acordar, e aos poucos, na firmeza das ereções, na autoconfiança, na clareza mental. Tudo isso com um alimento que não vem com bula, mas sim com história, tradição e ciência por trás.
A verdade é que não adianta usar ferramentas poderosas da natureza se o restante da rotina está sabotando o processo. E o mel, usado da forma errada, pode até parecer doce, mas pode estar te afastando daquilo que você mais deseja recuperar, sua vitalidade. Então, se você já começou esse cuidado, parabéns. Mas se ainda não está sentindo os benefícios, talvez esteja na hora de ajustar o modo como está usando. O seu corpo merece mais do que uma tentativa às cegas. Ele merece estratégia, respeito e, acima de tudo, consciência. Porque quando você aprende a cuidar do seu corpo com inteligência, os resultados surpreendem até o espelho. Se você chegou até aqui, já entendeu. O mel verdadeiro pode ser um aliado precioso na sua saúde hormonal. Mas agora eu quero te contar um dos segredos mais importantes, e que quase ninguém pratica. O momento em que você consome o mel faz toda a diferença. Para homens maduros, acima dos 50, o melhor horário não é à tarde, nem antes de dormir. É logo pela manhã, ainda em jejum, antes de qualquer outra refeição. E eu vou te explicar exatamente o porquê. Durante a noite, o seu corpo entra em modo de regeneração. E ao acordar, ele está sedento por nutrição de verdade. Aquela que ativa o metabolismo, regula os hormônios e prepara você para o dia. Nesse estado, com o estômago vazio, o mel entra como um sinal poderoso. Hora de produzir energia, vitalidade e testosterona. Mas não é só isso. Quando você combina uma colher de chá de mel puro com um copo de água morna e o suco de meio limão espremido na hora, você cria uma fórmula simples, porém extremamente eficiente para alcalinizar o corpo, estimular o fígado, desintoxicar naturalmente o organismo e preparar o sistema hormonal para funcionar no seu melhor. Essa mistura matinal tem um efeito direto sobre os testículos, que são os responsáveis pela produção da testosterona. Ela protege essas células contra a oxidação, ativa a circulação da região pélvica e promove um ambiente interno mais equilibrado, o que é essencial para qualquer homem que deseje manter ereções firmes, energia mental e disposição física ao longo do dia. Muitos homens, infelizmente, começam o dia com café forte, pão branco, margarina ou doces, e isso intoxica o corpo, causa picos de insulina e estagna a produção hormonal logo de manhã. Você começa o dia pedindo energia, mas está sabotando justamente o sistema que poderia te dar essa energia. Já essa pequena rotina, água morna, limão e mel, funciona como um reinício para o seu corpo. Um recomeço. E esse recomeço, dia após dia, vai se traduzindo em mais vigor, menos cansaço, melhor digestão, mais clareza mental e, sim, uma vida íntima mais ativa e satisfatória. Eu mesma já presenciei isso dezenas de vezes em consultório. Homens que chegavam dizendo: Doutora Ana, eu estava apagado, e agora parece que reacendi. Não foi milagre, foi rotina, consistência, escolhas pequenas com efeito gigante. E eu não estou aqui para te prometer resultados instantâneos, como esses produtos milagrosos por aí. Estou aqui para te oferecer algo muito mais valioso: autonomia sobre seu corpo. Quando você entende o que precisa, quando aprende a se cuidar com inteligência e constância, os resultados chegam. Chegam de forma silenciosa, mas poderosa. E tudo começa ao acordar, com uma escolha. Com uma colher de mel, um copo de água morna, meio limão, e um novo ciclo de vitalidade que pode transformar seus próximos anos. Agora que você já sabe a melhor forma e o melhor horário para consumir o mel, eu quero te apresentar uma combinação poderosa que pode acelerar ainda mais os efeitos no seu corpo, especialmente na produção hormonal, na energia e na sua saúde íntima. Pouca gente fala sobre isso, mas a ciência já comprovou. O mel puro, quando combinado com uma pitada de canela em pó, forma uma dupla de altíssimo impacto para o equilíbrio hormonal masculino. E eu vou te explicar por quê. A canela, essa especiaria simples, que muitos têm esquecida no armário da cozinha, tem propriedades medicinais conhecidas há milhares de anos. Mas o que poucas pessoas sabem é que ela tem uma ação reguladora sobre os níveis de açúcar no sangue. E por que isso é tão importante para os homens acima dos 50? Porque quando a glicose no sangue está alta ou descontrolada, o corpo libera insulina em excesso. E a insulina, quando cronicamente elevada, inibe a produção de testosterona e favorece o acúmulo de gordura abdominal, o que piora ainda mais a saúde hormonal. Ou seja,
De nada adianta consumir mel se, ao mesmo tempo, o açúcar no sangue está bagunçado. É aí que entra a canela. Ela modula a resposta glicêmica, ajudando a manter a insulina sob controle, o que cria o ambiente perfeito para o mel agir com potência total. Mas não para por aí. A canela também melhora a sensibilidade à insulina, estimula a circulação sanguínea e contém compostos antioxidantes que, junto com os flavonoides do mel, ajudam a proteger os testículos e a estimular a produção natural de testosterona. E olha só, tudo isso de forma simples e natural. É só misturar uma colher de chá rasa de mel cru com uma pitada, meia colher de café, de canela em pó verdadeira. Misture bem. Pode ser em um copinho com água morna ou direto na colher, como preferir. Esse ritual, feito em jejum ou antes de dormir, ajuda a equilibrar o corpo, melhorar a sensibilidade hormonal, turbinar a circulação e, com o tempo, restaurar a energia, a firmeza e o vigor que muitos homens pensam ter perdido para sempre. Eu já acompanhei pacientes que, ao adotarem essa rotina simples, começaram a perceber resultados em poucas semanas. Mais disposição, melhora no humor, ereções mais firmes pela manhã e até melhora na digestão e no sono. Claro, não é milagre. É ciência. Pliers rotina. É o poder da natureza aplicado com inteligência. O seu corpo é uma máquina sofisticada, e quando você dá a ele os ingredientes certos, na hora certa e do jeito certo, ele responde. Sempre responde. Seu José chegou ao meu consultório numa terça-feira, por volta das 10 da manhã. A expressão no rosto dele não era de dor, era de cansaço profundo. Cansaço de não entender o que estava acontecendo com o próprio corpo. Cansaço de acordar todo dia sem energia, sem vontade, sem aquela faísca que antes ele carregava até nos olhos. Ele sentou, olhou nos meus olhos e disse: Doutora Ana, eu acho que é só a idade mesmo. Tenho 68 anos, né? A bateria vai ficando fraca. E eu escutei com atenção, como escuto todos. Porque antes de dar qualquer orientação, eu preciso entender o homem que está ali. E não apenas os números do exame. Ele não tomava muitos remédios. A alimentação era razoável. Dormia mal, mas não sabia por quê. E havia mais de 3 meses que ele não acordava com ereção espontânea. Para muitos, isso pode parecer banal. Mas para um homem que sempre foi ativo, forte, trabalhador, essa ausência era um sinal de que algo estava se perdendo dentro dele. Eu expliquei com calma que a idade sozinha não é culpada de tudo. O corpo do homem, mesmo aos 60, 70 ou 80, ainda é capaz de produzir vitalidade, se tiver os estímulos certos. Foi então que eu introduzi algo simples. Seu José, todas as manhãs, o senhor vai misturar uma colher de chá de mel puro com água morna e o suco de meio limão. Se quiser, adicione uma pitada de canela. Beba isso em jejum, antes do café da manhã. Nada de pão com açúcar. Só isso. Todos os dias. E depois me conte como se sente. Ele aceitou. Não achava que ia mudar muita coisa, mas estava disposto. 2 semanas depois, ele voltou. E eu juro pra você. O olhar era outro. Doutora, eu não sei o que aconteceu. Eu acordei hoje e... parecia que eu tinha 40 anos de novo. Não só pela ereção que voltou, mas pela vontade de levantar, de caminhar, de fazer as coisas. Até o humor aqui em casa melhorou. E eu apenas sorri, porque isso não foi coincidência. Foi a combinação perfeita de um alimento ancestral, usado da forma certa, no momento certo, com a disciplina de um homem que não desistiu de si. O mel verdadeiro nutriu o corpo do seu José. A água morna com limão ajudou a limpar o organismo. A rotina criou o ambiente ideal para que os hormônios começassem a se reorganizar. E o resultado foi visível, não só no corpo, mas na alma. É por isso que eu repito sempre: não existe idade para se reconectar com sua potência. O que existe é falta de orientação, falta de conhecimento. E, às vezes, falta de esperança. Mas quando um homem se permite tentar, quando ele acredita que seu corpo ainda pode reagir e se cuida com inteligência e respeito, o impossível deixa de ser impossível. É claro que, quando falamos de mel e saúde masculina, a primeira coisa que vem à cabeça é testosterona. Mas a verdade é que o impacto do mel vai muito além dos hormônios sexuais. E hoje eu quero te mostrar exatamente por que ele deve fazer parte da sua rotina, mesmo que você não esteja preocupado com ereção ou desejo sexual neste momento. Porque o mel não é só testosterona,
Ele é, na verdade, um regulador natural do corpo masculino. E isso começa pelo sistema imunológico. Homens acima dos 60 tendem a ter uma resposta imunológica mais lenta, o que significa maior vulnerabilidade a infecções, gripes, vírus e até inflamações crônicas. E o mel, por ser rico em compostos antibacterianos e antioxidantes naturais, fortalece as defesas do organismo. Funciona como um escudo protetor, que ajuda o corpo a resistir melhor ao estresse do dia a dia e às agressões do ambiente. Mas tem mais. Um dos efeitos mais relevantes que eu observo em consultório é a ação anti-inflamatória do mel sobre a próstata. A maioria dos homens acima dos 60 já apresenta algum grau de inflamação prostática, mesmo sem saber. Isso pode causar dificuldade para urinar, sensação de bexiga cheia, gotejamento e até interferir na firmeza da ereção. E quando o mel é usado da forma certa, puro, em jejum, com consistência, ele ajuda a reduzir marcadores inflamatórios que afetam diretamente a próstata. É como se ele trouxesse calma para aquela região. Homens que antes acordavam 3 ou 4 vezes à noite para ir ao banheiro começam a dormir sem interrupções. E isso nos leva a outro ponto importantíssimo: o sono. Sim, o mel ajuda no sono profundo. Parece contraditório, né? Um alimento doce que acalma em vez de agitar. Mas a verdade é que o mel promove a liberação natural de serotonina, que é convertida em melatonina, o hormônio que regula o ciclo do sono. E o que isso significa na prática? Significa que um homem que dorme melhor produz mais testosterona naturalmente, se recupera melhor, acorda com mais energia e, muitas vezes, sente até o humor melhorar. E por falar em recuperação, outro benefício pouco falado é a recuperação muscular. Homens mais velhos que caminham, pedalam ou treinam com regularidade, mesmo que de forma leve, precisam de bons nutrientes para reparar os músculos. E o mel fornece energia de liberação lenta, além de antioxidantes que ajudam a reduzir dores pós-exercício e favorecem a construção muscular. Em outras palavras, o mel, quando verdadeiro, é um aliado completo da vitalidade masculina. Não é só sobre sexo. É sobre viver com qualidade, leveza e força. É sobre levantar da cama com energia, fazer uma caminhada sem dores, ir ao banheiro sem pressa, dormir bem e sentir que você ainda está vivo, por inteiro. Se tem uma coisa que eu preciso te alertar agora e que pode mudar completamente os resultados que você está buscando, é o seguinte: não é qualquer mel que serve. Sim, o mel tem um potencial impressionante para melhorar sua testosterona, sua disposição, sua circulação. Mas se você está comprando aquele mel baratinho, de mercado, com rótulo bonito e preço suspeito, a verdade é que você pode estar consumindo um xarope disfarçado. Isso mesmo. A maioria dos méis industrializados que você encontra por aí são misturados com açúcar refinado, glicose de milho, corantes e conservantes. Ou seja, não só não ajudam, como atrapalham seu processo de recuperação hormonal. Eles aumentam o pico glicêmico, inflamam o corpo e sabotam exatamente os benefícios que você esperava alcançar. E muitos homens me dizem: mas doutora, o pote dizia que era 100% natural. Pois é, o rótulo pode até dizer, mas o que importa é a origem. Então, anote isso. Se você quer resultados reais, precisa investir em um mel verdadeiro, puro, de qualidade artesanal. E eu vou te explicar como identificar. Prefira sempre mel orgânico, sem aquecimento, de florada silvestre, ou o ainda mais potente, mel de abelha nativa, também conhecido como mel de jataí, uruçu ou mandaçaia. Esse mel é mais caro? Sim, mas ele vale cada centavo, porque concentra enzimas vivas, antioxidantes, minerais e compostos bioativos que realmente impactam seu corpo. O mel puro tem cor mais escura, cristaliza naturalmente com o tempo e tem um sabor profundo, floral, quase amadeirado. Ele não é ralo como xarope, nem fica com aquela aparência plástica translúcida. E tem mais. Quando você escolhe um mel local, direto do produtor ou de cooperativas confiáveis, está consumindo um produto que carrega a força da natureza, sem filtros, sem diluições, sem trapaça. Esse é o tipo de mel que atua no seu organismo como um agente restaurador. Ele entra e nutre de verdade. Ajuda na produção de testosterona, regula o intestino, melhora o sono,
reduz inflamações e fortalece a imunidade. Porque ele é completo, íntegro, potente. Então, por favor, não jogue sua saúde fora por causa de um rótulo barato. O seu corpo merece o melhor. E às vezes, a diferença entre continuar no cansaço ou voltar a sentir a vida pulsando em você está no simples gesto de escolher o mel certo. De nada adianta usar o melhor mel do mundo se o restante da sua rotina está jogando contra você. Essa é uma verdade que muitos homens só percebem depois de se frustrar tentando de tudo. E eu sempre digo, o mel é um grande aliado, mas ele não faz milagre sozinho. Ele precisa de um ambiente favorável para funcionar. E esse ambiente é o seu estilo de vida. Se você realmente quer acordar com mais disposição, melhorar sua testosterona, recuperar sua ereção e viver com mais energia, então precisa fazer o básico, com consistência. E hoje eu vou te passar 3 hábitos simples, mas que transformam completamente o efeito do mel no seu corpo. Vamos lá. 1. Caminhada ao ar livre. 30 minutos por dia. Pode ser no parque, na rua, na praia, no quintal. Não precisa de academia, nem de roupa especial. Você só precisa se mexer e tomar sol. A luz solar estimula a produção natural de vitamina D, que é essencial para os seus níveis de testosterona. E o movimento do corpo ativa a circulação, melhora o coração e leva mais oxigênio para os testículos, onde a testosterona é produzida. Além disso, caminhar ao ar livre reduz o estresse, um dos maiores inimigos hormonais do homem maduro. Só com esse hábito, o mel já começa a ter um efeito mais profundo, porque o corpo entende. Agora estamos em movimento. Agora estamos prontos para viver. 2. Sono de qualidade. No mínimo 7 horas por noite. O homem que dorme mal, acorda quebrado, e não só no corpo, mas também nos hormônios. Durante o sono profundo, seu corpo entra num processo silencioso de reconstrução. Os músculos se recuperam, o cérebro se organiza e os hormônios são produzidos com mais intensidade. Dormir pouco ou mal é como desligar o motor de um carro antes de completar a revisão. E aí o mel, por melhor que seja, não consegue cumprir sua função regeneradora. Por isso, crie um ritual de descanso. Desligue as telas cedo, evite cafeína à noite e prepare seu quarto como um templo de recuperação. Seu corpo vai agradecer e vai responder. 3. Evite o álcool em excesso. Esse é um ponto delicado, mas essencial. Uma taça de vinho aqui, uma cerveja ali. Tudo bem, desde que seja com moderação. Mas o consumo frequente ou exagerado de álcool destrói a produção de testosterona, prejudica o fígado, aumenta o estrogênio e acelera o envelhecimento. Se você está usando mel para recuperar sua vitalidade, mas bebe todos os dias, é como tentar apagar um incêndio com um copo d'água enquanto joga gasolina ao mesmo tempo. Reduza o álcool. Beba com consciência. Deixe o seu corpo respirar e se regenerar. Quando esses 3 hábitos caminham juntos, movimento, sono e moderação, o mel deixa de ser apenas um alimento e passa a ser um catalisador de saúde. E aí sim, você começa a sentir o que poucos homens sentem depois dos 60. Força, clareza, libido, potência. Tudo isso está ao seu alcance. Mas não se conquista com pressa. Se conquista com consistência. Homem, você não está velho demais. Você não perdeu o seu valor. E com certeza não está condenado ao cansaço, à apatia ou à impotência. Eu sei que a vida cobra. Sei que você já se acostumou a pensar que é assim mesmo, que depois dos 60 o corpo já não responde, que o desejo vai embora, que o sono vira leve, que a disposição evapora com o tempo. Mas deixa eu te contar uma coisa, de mulher para homem, de médica para ser humano. Isso não é verdade. O seu corpo ainda tem força, a sua mente ainda tem fogo, e a sua essência, essa nunca envelheceu. Ela só precisa de um sinal, de um estímulo certo para despertar. E às vezes esse estímulo não vem de uma receita cara, não vem de uma farmácia nem de uma cirurgia. Às vezes ele vem de algo tão simples quanto uma colher de mel. Mas não qualquer mel, e não de qualquer jeito. Vem do cuidado, vem da intenção, vem da sua decisão de olhar para si mesmo e dizer: eu mereço me sentir vivo de novo. Você não precisa esperar que piore. Você não precisa aceitar a falta de energia, a queda de desejo, a insônia, o desânimo. Você não precisa fingir que está tudo bem quando, lá dentro, sabe que não está. Faça por você.
pelo seu bem-estar, pela sua saúde, pela sua autoestima, que talvez tenha ficado adormecida. Comece com o que tem. Comece com o que é possível. Dê uma volta ao ar livre, beba mais água, durma melhor. E sim, adote o simples hábito de consumir o mel verdadeiro, do jeito certo. Pode parecer pequeno, mas os maiores recomeços começam assim mesmo, com pequenos gestos de coragem. E se, em algum momento, você sentir que está sozinho nessa jornada, lembre-se que não está. Eu estou aqui, para te orientar, para te lembrar da sua força e para caminhar ao seu lado nessa reconquista, a reconquista de si mesmo.